Graças paz, boa tarde. Graças paz, boa tarde. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvor, muito obrigado, muito obrigado. Aleluia. Eu queria registrar a presença aqui do nosso querido pastor Alexandre e sua esposa. Pastor, você é muito bem-vindo aqui em nossa casa, amém? E eu queria começar, antes da gente transitar um pouquinho ali pela Bíblia, eu queria fazer uma rápida enquete, mas eu queria que você não respondesse, eu queria só que você levantasse a mão, se você souber da resposta, e você vai saber, eu tenho certeza disso. No culto da virada, o nosso pastor Márcio, ele lançou três palavras de comando para o ano 2023. Tenho certeza que você lembra. Quem lembra das três aí, levanta a mão. Levanta a mão. Aleluia. Eu queria que, Ricardo, por favor, empresta o microfone para nosso querido Leomar. A paz foi, seja uma voz, uma vida superabundante, alguma coisa assim. E a outra, pastor? Santificação? Eu vou ter que passar para outra. Mas alguém sabe? Aleluia, aleluia. Falta pouco. Alguém sabe? Não tenho medo do microfone, o microfone não morde. Eu também achava que ele mordia, mas eu já estou me acostumando. Alguém mais sabe? Aleluia. Você tem uma voz, ampla suficiência e consagração. Foi essas três palavras de comando que o pastor Márcio recebeu do Espírito e direcionou para a nossa igreja para esse ano de 2023. Mas, por favor, Ricardo, entregue esse livro aqui ao meu querido Leomar. Esse é um presente meu para você, meu querido. Aleluia. E nessa tarde a gente vai falar um pouquinho, né? A gente vai transitar aí e falar um pouquinho sobre uma essas três vozes de comando, que é a consagração. Vamos estar tratando um pouquinho do que seria esse princípio da consagração. Amém? Então eu queria que a gente fosse para o livro de Levíticos. A gente vai lá no capítulo 20. E a gente vai ler o versículo 7 e o 8. Levíticos, capítulo 20, versículos 7 e 8. Aleluia. Para quem está nos visitando pela primeira vez, normalmente é projetado aqui, mas é interessante você acompanhar com sua Bíblia. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o seu Senhor, o Deus de vocês. Aleluia. Olha só a palavra de comando. Por favor, volta. Consagrem-se. Coloca o 8, por favor. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que vos santifica. Eu sou o Senhor que vos santifica. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, no nosso meio cristão, santificação significa você se consagrar, você se entregar. Você ter sua vida dedicada ao Senhor. Dedicação. Consagração significa dedicação ou apresentação. Quando você apresenta algo para Deus. Amém? Quando algo é consagrado ao Senhor, ele é separado. Ele vai ser feito, a partir daquele momento, vai prevalecer a vontade de Deus sobre aquela pessoa, sobre aquele algo,
sobre aquela coisa que foi consagrada ao Pai. E a partir desse momento, existe um entendimento que Deus, certamente, Ele vai colocar a mão sobre esse algo, sobre essa pessoa. Ele vai cuidar. Deus vai cuidar. Essa pessoa, esse algo que foi consagrado a Ele, vai estar sobre os cuidados dEle. Amém? Aleluia, aleluia. E pode ser que a consagração ela não seja o primeiro passo, o pontapé inicial. Ela pode ser o fim. Ou seja, se você, por exemplo, eu quero doar um veículo ou um prédio para a igreja, para ela, a partir daquele momento, vai ser o prédio onde vai funcionar aquela igreja. Então, eu vou fazer um esforço para adquirir esse bem e vou fazer essa doação à igreja. E a partir daí, esse bem, ele vai servir a obra de Deus. Ele vai estar a serviço de Deus. Ele não vai mais fazer parte, não vai mais atender às expectativas mundanas, né? Não vai ser algo que vai ter fim lucrativo, não vai ser algo que vai ser utilizado para outros fins, mas para edificar a obra, fazer a obra avançar. Amém? Então, a consagração ela pode ser no início e ela pode ser o resultado de alguma situação. Amém? Um bom exemplo de consagração, para que a gente entenda bem, é o que atualmente acontece nas igrejas evangélicas todo mês, normalmente no primeiro domingo, que é a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia, ela é um memorial de consagração, porque quando nós pegamos o pão e pegamos o suco de uva e consagramos ele ao Senhor, a partir dali ele passa a representar o corpo e o sangue de Cristo, que foi derramado por mim e por você. E esse memorial, essa consagração, ela vai fazer com que, a palavra diz que examine-se o homem a si mesmo. Antes de tomar a Santa Ceia, eu e você, nós precisamos nos examinar. E o que é examinar? É você se autoavaliar. Para que você, se tiver com algum problema, alguma situação que desabilite você peça perdão, porque nós temos um justo advogado. Nós temos um justo advogado para nos perdoar, mas ressalto, isso não nos dá liberalidade para pecarmos e pedirmos perdão, porque nós somos santos e temos que permanecer nessa condição. Amém? Então, a Santa Ceia, ela é uma representação, ela é uma consagração. É um excelente exemplo. E eu queria trazer para nós um personagem bíblico que representa muito bem, é um ótimo exemplo, né, de consagração. Eu queria que, por favor, coloque 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Já deixa aqui, por favor. Isso, muito obrigado. Essa passagem, ela trata de uma personagem chamada Ana. Ana, ela era casada com um moço chamado Eucana. Só para a gente contextualizar um pouquinho para vocês entenderem. E Ana, ela estava passando naquele momento por um problema onde ela não podia gerar filhos. Ela era infértil. Então, a outra esposa, que naquele momento existia o hábito da bigamia, o homem podia casar com duas, e existia a outra, que era a Penina. E a Penina, ela ficava irritando a Ana, tocando naquela ferida, porque ela não podia ter filhos, enquanto a Penina, a outra, ela tinha vários. E ela ficava insistindo, e ficava tocando naquela ferida para machucar a Ana.
E a Ana, ela se sentia muito amargurada, porque naquela cultura, a mulher que era infértil, a mulher que não podia gerar filhos, ela era considerada como amaldiçoada. Isso é muito pesado. E a Ana, essa amargura foi tomando conta dela, e toda vez que eles iam até a cidade de Siló apresentar o seu sacrifício anual, o Eucana, ele dava 2 porções do sacrifício dele para Ana, enquanto para os filhos e para a outra esposa, a Penina, ele dava apenas uma. E a aflição dele para com ela também era tão grande que ele chegava a dizer para ela: Ana, não sou eu mais valioso, mais importante para você do que 10 filhos? Mas isso não conseguia tirar dela essa amargura. E Ana, numa dessas idas, em um desses anos, ela fez esse voto ao Senhor que você está vendo aqui. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, olha só como ela estava aflita, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E o nome desse... E Deus concedeu essa bênção para ela. E logo depois, logo em seguida, se você continuar lendo o primeiro capítulo de 1 Samuel, eu oriento você a fazer essa leitura. É um capítulo curto, mas é muito interessante. É muito interessante. Se você continuar lendo, a promessa, né? O pedido dela, o voto dela foi alcançado. Deus concedeu a ela Samuel. E logo que houve o desmamamento da criança, e isso se dá por conta aí dos 2, 3 anos de idade, quando a criança ela já tem condições, vamos dizer assim, de caminhar só e não precisa mais de cuidado da mãe, essa criança ela foi direcionada para servir ao Senhor. Então Samuel, desde pequeno, desde cedo, desde muito jovem, ele passou a servir ao Senhor. E a gente vê, com esse exemplo, que quando você tem uma vida consagrada a Deus, é para a vida toda. Então, a minha vida e a tua vida consagrada a Deus é para toda a vida. E a gente tem que se alegrar com isso, amém? Porque nós somos santos. Nós somos santos. Tem uma passagem em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14, se não me falha a memória. Por favor. Siga em paz com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu amado, minha amada, sem santificação não vai acontecer. Precisamos estar buscando dia após dia a santificação. Santificação e salvação. Santificação e salvação são coisas que a gente pode perder. Existem algumas linhas teológicas que dizem que uma vez santo, santo para sempre. Nós não cremos bem assim. Então, é algo que a gente pode perder. Então, existe a preocupação, tem que haver essa preocupação da nossa parte em permanecermos em santificação, em permanecermos na salvação. Amém? E mediante a esse versículo que a gente leu agora, o Samuel, ele estava em frequente processo de santificação. E a Bíblia diz que ele crescia em graça e favor perante a Deus e perante os homens. Aleluia. Tanto é, e quando a gente cria, né, esse relacionamento, esse vínculo com Deus, de proximidade com Ele, aleluia, e que a gente está passando, a gente está vivendo esse processo de santificação, a gente fica perceptivo, nossos ouvidos espirituais, ele fica perceptivo a voz do Senhor. Tanto é que, nesse momento da história, Deus não falava com frequência.
Deus já não estava mais falando com tanta frequência, mas ele falou a Samuel. Eu convido você a ler o capítulo, que é muito interessante. E prontamente, quando Deus fala com ele, e ele vai até Eli por várias vezes, e ele diz, não, eu não te chamei. Mas era o Senhor que estava falando com ele. E por ser muito jovem, ele não tinha ainda essa percepção. Mas aí, na terceira vez que ele foi, ele disse, não sou eu, é o Senhor que está falando contigo, então presta atenção. Então, quando ele voltou pela terceira vez, quando o Deus falou com ele, prontamente ele disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. E essa palavra, essa palavra nos acompanha até hoje, né? Certa feita eu pedi para chamar alguém da diaconia lá fora. Eu disse, chama fulano lá, por favor. E quando o rapaz chegou, eis-me aqui. Isso é muito interessante, né? Porque é muito bacana, porque prova que as pessoas estão buscando, as pessoas estão lendo a palavra, as pessoas sabem, né, um pouco da palavra. Isso é muito bacana. Mas entendam, mas Samuel foi um profeta, Samuel tinha uma vida vocacionada a Deus, independente de você exercer o sacerdócio ou você ter uma vocação para alguma atuação religiosa, uma vida de consagração, ela não é feita, ela não busca, ela não quer a obrigação. Você vê que em momento algum foi citado a palavra obrigação. É por amor. Servir ao Senhor é por amor. Amém? Então, quando a gente parte para ao lado da obrigação, e se alguém pensa dessa forma, se transforma em peso. E não pode ser pesado. Não deve ser pesado. A gente tem que pegar o nosso fardo e colocar nele. Se isso porventura estiver acontecendo e estiver pesado, tem alguma coisa errada. E normalmente não é com Deus, é conosco. Então, a obrigação, em momento algum foi citado, porque o que nos move é o amor. Aleluia. Aleluia. Mas então consagração é só para questão... Não. Vamos citar um exemplo de consagração, que é bem comum, né? Que é o casamento. Os casados digam aleluia. Aleluia. Mas, enfim, o casamento, ele é um ato de consagração. Porque existe o ato civil perante os homens, né? Quando você vai lá no cartório e registra tudo oficialmente. Esse é o ato civil. Mas também existe o ato de consagração, de consagrar aquele relacionamento que está se iniciando ao Senhor. Onde você e a sua esposa, o noivo e a noiva, eles vão estar consagrando a Deus aquela relação. Eles vão estar colocando, a gente chama de cordão de 3 cordas, né? Também é uma passagem bíblica. A gente vai estar colocando Deus naquela relação. E quando Deus está na relação, você não é o lado mais fraco, você é o lado mais forte. Então o casamento ele vai se consolidar, ele vai melhorar dia após dia. Eu já vi casamentos que estavam quase a ponto do divórcio, mas quando Jesus entrou, quando entrou o entendimento, dali decolou. Porque é assim, quando a gente coloca Jesus na nossa relação, no nosso casamento, meu querido, minha querida, é só vitória. Aleluia, aleluia. Consagração, ela requer oração. Teve uma outra ministração que a gente falou um pouco de oração. E oração é você ter comunhão com Deus. É você ter relacionamento com Ele. É você ter diálogo com Deus. Através do Espírito Santo que faz morada dentro de nós.
Então, e falando de oração, eu queria trazer um tipo de oração para que a gente reflita um pouquinho, tá? Coloca, por favor, 1 Coríntios, capítulo 14. Se você tiver com a sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Próximo. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém? Sobre a tua oração de graças, visto que não sabes o que dizes. Então, onde é que eu quero? Coloca no 15, por favor. O que é que eu quero trazer? Orarei, pois, com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei, pois, com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Muitas vezes, a gente pode bendizer ao Senhor com nossas orações. Bendizer ao Senhor com cânticos espirituais. É o que a gente chama de salmodiar. Salmodiar. Coincidentemente, hoje em casa, né, eu estava estudando sobre esse tema, e a minha esposa estava salmodiando, cantando em línguas estranhas. Eu disse, rapaz, que coisa bacana, isso é confirmação. Aleluia. Aleluia, isso é confirmação. A melhor forma da gente render ação de graças ao Senhor é salmodiando, é cantando cânticos espirituais. Essa é a melhor forma da gente render ação de graças para Ele. Porque Deus é Espírito. E Ele procura adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. E dessa forma, a gente fortalece, a gente edifica o nosso espírito. E a gente também deve cantar entendimento no nosso idioma, para que a nossa mente seja edificada. Porque nossa mente precisa de edificação também, principalmente. Amém? Por favor, coloca, para a gente entender um pouquinho, coloca Efésios, no capítulo 5, versículo 17. Efésios 5, 17. E a palavra do Senhor diz assim: por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Foi isso que eu acabei de falar, né? Precisamos entoar cânticos espirituais ao Senhor. Por favor, volta no 18. Enchei-vos do Espírito. Veja a palavra que é nos trazida, enchei-vos do Espírito. Quem se enche do Espírito? Eu e você. Nós. Como? Como a gente vai se encher do Espírito? Falando em línguas, orando em línguas, através de cânticos, como já foi dito, nós vamos estar nos enchendo, nos fortalecendo. Eu costumo dizer ao pessoal da diaconia que durante o serviço eles permaneçam orando em línguas. Eles permaneçam
nessa prática, porque essa prática vai nos deixar sensíveis. E o Espírito Santo ele vai nos anteceder, ele vai nos antecipar algo que possa acontecer. E a gente vai estar ali intercedendo para que essa unção, ela não fuja, ela não saia. Existe a intercessão em línguas, ela vai mudar a atmosfera do lugar. Então, o pessoal da diaconia, se você perceber, eles vão estar, durante o serviço, orando em línguas. E essa é uma prática que eu aconselho você a fazer. Eu, particularmente, eu vou me colocar como exemplo, eu faço uma longa distância para chegar ao trabalho, e parte desse percurso, eu vou orando em línguas. E o Senhor vai falando comigo. Ah, mas a tua mente fica infrutífera. Sim, fica. Mas Ele vai revelando. Ele vai me avisando de situações. Ele vai antecedendo situações. E vai trabalhando. Ele vai trabalhando para que o meu dia seja um dia de paz. E toda vez é impressionante, e esse é um testemunho meu, e toda vez que, por algum motivo, eu não faço, ou por alguma ligação, as diversas ligações que eu vou recebendo até lá, e alguma coisa acontece que atrapalha essa minha prática, o dia não é do mesmo jeito. Não sei explicar. Mas toda vez que eu oro, que eu tenho a oportunidade, vamos dizer assim, de ir orando em línguas, o dia é diferente. Então, a consagração, ela é feita, né, no entendimento, quando você ora, quando você coloca nas mãos dele as suas petições, as suas necessidades. Aleluia. Mas a oração em línguas, ela vai edificar, ela vai consolidar, ela é a base para que a gente tenha um dia de paz. Então, consagra. Toda manhã, consagra ao Senhor o teu dia. Ora em línguas. Aleluia. E tempo de consagração é um tempo maravilhoso. É um tempo maravilhoso. Nós temos o hábito, né, na diaconia e também no louvor, de termos tempo de consagração em grupo. A gente reúne normalmente uma vez no mês, a gente reúne toda a diaconia, em outro momento o pessoal do louvor, e a gente tem esse tempo de consagração, onde a gente estuda a palavra, meditamos a palavra, alguém leva a palavra, aleluia, onde existe louvor, existirão hinos, cânticos espirituais, aleluia, e oração, muita oração. Então, todo mês, normalmente uma vez por mês, a gente tem esse momento com esses dois ministérios. Mas entenda, e eu queria que você prestasse bem atenção agora, não é para ser uma vez só por mês. É para ser todo dia. Pelo menos a gente dá valores de tempo, mas isso é entre você e o Espírito Santo, é o tempo que você tem. Talvez você só tenha 1 hora por dia. Bacana. Ah, pastor, mas eu só tenho 15 minutos, porque meu dia é muito corrido. Mas que seja 15 minutos de intensidade, de entrega. Mas tem que ser todos os dias. É o que a gente chama de devocional. Quantos fazem devocional aqui? Então, meu amado, se você não faz, eu te incentivo, eu te motivo a criar esse hábito. Criação de hábito. Se você fizer, isso é a psicologia que diz, se você repetir um hábito, uma situação que você queira que vire um hábito, você tem que repetir ela 21 vezes, ou seja, 21 dias consecutivos. Então faz esse teste e você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua vida. Cria esse hábito. Eu estou te motivando, eu estou te incentivando de fato a fazer isso. Cria esse hábito de entregar um tempo ao Senhor. Consagra esse tempo diário,
todo dia você separa aquele tempinho. Normalmente, e qual é o hábito meu, da minha esposa? Fazer pela manhã, porque nossa mente está fresca. As questões do dia ainda não vieram. Então você consegue se entregar. Você consegue mergulhar naquela unção que vai estar disponível para você. Aleluia, aleluia. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós sejamos maduros. Maduros e cheios do Espírito Santo. Maduros, com sabedoria e cheios do Espírito Santo. Os mestres, os pastores, ministros, então, que sobem aqui, nesse púlpito ou de qualquer igreja, eles vão trazer ensinamento. Eles vão trazer informações preciosíssimas. Existe unção coletiva nesse ambiente. E esses mestres e pastores, eles vão estar ministrando as experiências deles. Mas o que realmente nos prepara para o ministério é o Espírito Santo. E Ele quer de nós relacionamento. Ele não quer que seja, como eu falei, não pode ser domingo e quinta-feira. Tem que ser todo dia. Essa busca tem que acontecer diariamente. Os mestres e pastores, eles vão trazer boas informações, eles vão trazer baseados nas experiências deles. Mas você tem que ter a sua própria experiência com Deus. E a prática é como treinamento, é como treinar. Você quer seu corpo forte, você quer desenvolver músculos, você vai para a academia. Todo dia você vai lá na academia para você atingir um objetivo. É do mesmo jeito. Para que nosso espírito fique edificado, a gente precisa todo dia fazer esse exercício. Todo dia fazer essa busca. Amém? Aleluia. Aleluia. A experiência, ela só vem pela prática. Quando a gente coloca em prática, a experiência vem. Não adianta eu conhecer, eu ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, fluo bem, o Espírito Santo vai dando as palavras e eu vou fluindo. Eu sei fazer. Mas se eu não faço, não adianta de nada. Ah, mas eu sou nova criatura, eu sou filho do Deus Altíssimo, aleluia. Eu sou dizimista, ofertante, mas eu preciso fazer na prática. Se eu sei, se eu conheço, se eu entendo, mas se eu não pratico, pouco vai adiantar. Pouco vai adiantar. Eu entendo que hoje eu tenho uma natureza transformada, eu entendo que eu sou nova criatura, eu entendo que eu saí de uma natureza de escravidão e vim para uma nova natureza de servo, de fazer a vontade de Deus para a minha vida, mas se eu não coloco isso em prática, me desculpa, mas não está adiantando. Não está adiantando. Servo, entenda. Ser servo do Deus Altíssimo é você fazer em sua vida a vontade dEle. As nossas vontades têm que fazer o que Ele quer. E deixa eu te dizer uma coisa, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Coloca, por favor, Luci, livro de Atos, capítulo 13, no versículo 2. E a gente vai falar um pouquinho sobre servir ao Senhor.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Separai agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Observe que no verso, e servindo eles, ou seja, servir nesse contexto remete a ministrar ao Senhor. Eu e você somos ministro da reconciliação. Deus conta comigo e com você. Independente se você está aqui em cima no microfone ou não, mas Deus conta comigo e com você para alcançar as pessoas que estão perdidas nesse mundo. Aleluia. E particularmente nós, Casa Caiada, temos uma missão: alcançar essa cidade. Mudar o nome dessa cidade, de Cidade do Carnaval, para Cidade de Jesus. Nós temos uma missão. Essa missão nos foi dada desde o momento da fundação dessa igreja. Nós vamos alcançar as pessoas dessa cidade. E Deus conta comigo e com você. Quem pode dizer um amém? Para essa missão. Aleluia. Aleluia. E Deus, ele tem expectativa nesse avanço, nessa velocidade. A gente precisa, cada vez mais, colocar em prática o ID. Ah, mas pastor, eu não sei falar ainda, eu sou tímido, eu não consigo chegar nas pessoas. Tem uma frase, né, eu até falei da última vez, de um frade franciscano, que dizia o seguinte, ele usa essa frase que eu acho bacana, ele diz: pregue, se necessário, use palavras. Então isso remete que a gente prega com a nossa vida, o nosso exemplo de vida. E para que o nosso exemplo de vida ele se ressalte e as pessoas possam enxergar Jesus na nossa vida, nós precisamos estar em consagração. Nós precisamos estar em santidade, para que as pessoas olhem para você e digam: opa, tem algo diferente ali. E eu preciso descobrir o que é. O que é que tem de diferente na vida de Ricardo? O que é que tem de diferente na vida de Leomar? Que eu olho para esses homens e eu vejo Jesus. As pessoas têm que ficar curiosas. O que é que tem de diferente na vida de Kleber? Rapaz, eu preciso conhecer esse Deus. E muitas vezes a gente não falou nada. Mas o nosso exemplo de vida tem que falar por nós. Aleluia. Aleluia. Eu estava escutando recentemente uma ministração do pastor Edilson de Lira, que é pastor do Verbo da Vida em Petrolina. E teve um momento, no momento em que ele foi separado, né, para o ministério em tempo integral. Quem o conhece, quem o acompanha nas redes sociais, sabe que o pastor Edilson de Lira, ele é médico e ele atuava na área da medicina. Mas aí chegou o tempo dele ir para o ministério em tempo integral, ou seja, largar a sua função, a sua profissão secular e se dedicar em tempo integral ao ministério. E nesse testemunho dele, ele disse, eu pensei, ele pensando com ele mesmo, ele disse: agora eu vou ter tempo para me doar às pessoas. Mas aí logo o Espírito Santo falou com ele: você se doar às pessoas? Não. Você vai ter mais tempo para ter comunhão com Deus. Você está indo para o ministério em tempo integral para ter mais tempo de comunhão, de interação com Deus. E ele nos trouxe ali uma revelação, ele me trouxe uma revelação muito interessante, que eu refleti muito sobre isso, né? É como se ele tivesse, na mente dele, entendendo que ele era o pão. E nem pastor Edilson de Lira, nem pastor Márcio, nem pastor André, ou qualquer outro pastor ministro, não é o pão. Pastor Alexandre não é o pão.
Nós somos a bandeja que leva o pão da vida. Nós somos instrumentos na mão do Deus Altíssimo. E em momento algum a gente tem que pensar dessa forma. A gente tem sim que ter consagração, buscar a consagração, buscar a santidão que é dele. Aleluia, aleluia. Os ministros, eles são chamados. Você sabia que Deus gosta de ser ministrado por nós? Independente de ser pastor, ministro, pregador, mas todos nós, Deus gosta de ser ministrados por nós. Então, quando a gente ministra ao Senhor, Ele ministra para nós. A gente precisa entender que não existe o receber sem dar. Isso é um princípio. Não existe o receber se você não dá. Pega isso como revelação. Então, quando você ministra ao Senhor, você está dedicando a Ele seu tempo, sua devoção, você está se consagrando a Ele. E a partir daí, Ele vai te dar. E esse dar é que você vai entregar ao povo. E quando a coisa é feita dessa forma, não sou eu falando, é o Espírito Santo falando através de mim. Eu me torno um canal, eu me torno um instrumento nas mãos dele. Amém? Aleluia. Eu queria chamar o louvor, por favor, meus amores. Enquanto o louvor vai se organizando, eu vou te contar uma história simples e rápida, só para você entender o que é você ter conexão com o Espírito. Eu vou expor um pouquinho da intimidade do casal aqui, eu e Jaqueline, para você entender. Jaqueline tem duas coisas que ela gosta muito. Um é livro e a outra é sapato. Sapato. Adora sapato. Quem não gosta, né? Mas eu até brinco com ela, dizendo, minha filha, você é uma centopeia, porque é muito sapato. E ela compra muito pela internet, irmãos. Mas onde é que eu quero chegar? Tem sapato que chega e que ela olha para o sapato e diz assim, o Espírito Santo me falou que esse aí não é para mim, não. Aí vem aquele pensamento, né? Não é porque você comprou. Mas, enfim, o Espírito Santo me falou que esse não é para mim. Mas, o que é que você acha? Eu disse, rapaz, se o chefe está dizendo que não é para você, quem sou eu, né? Para dizer que é eu discordar. E o Espírito Santo diz até a quem ela tem que dar. Qual é a pessoa que ela tem que dar? Ela já sabe, ela já recebe a informação, o download já é feito direto e é para dar a fulana. E o interessante é que uma dessas oportunidades eu estava presente, e quando ela foi presentear, né, essa pessoa, a pessoa disse, meu Deus, é exatamente do jeito que eu pedi a Deus. Veja, uma coisa simples, né? Mas a conexão, quando você está conectado com o Espírito, ele vai te conduzir do mais simples ao mais complexo. Então a gente precisa estar consagrado, a gente precisa estar conectado com o Senhor, através do seu Espírito Santo que faz morada em nós. Aleluia, aleluia. E eu queria falar do maior exemplo de consagração. Ele que foi o maior exemplo, ele que é o maior exemplo de consagração. Coloca, por favor, Luci, Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 46. Bem conhecido, né? E a palavra do Senhor diz assim: então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E naquele momento de consagração, Jesus entrega na mão do Pai aquilo que ele tinha de mais valioso naquele momento: o espírito dele. Ele entrega na mão do Pai. Ele coloca o espírito dele aos cuidados do Pai. E a partir daí a gente sabe bem o que aconteceu. E eu não vou entrar, não vou mais adiante. Mas o que é que eu queria te dizer? Não importa quem você seja, não importa como você está, o que você tem em suas mãos hoje. Se você entregar, se você consagrar a tua vida a Jesus, Ele vai mudar, Ele vai transformar a tua vida de uma forma inimaginável. Coisas que você vai pensar assim: rapaz, isso era impossível de ser feito. Mas você vai fazer. Você vai fazer. Ele vai fazer e Ele quer fazer maravilhas na tua vida e através de você. Ele quer alcançar pessoas. Ele conta comigo e com você para alcançar pessoas. Então a gente precisa nos consagrarmos. E essa consagração, ela é um ato constante. Ela é um ato diário. Precisamos dia após dia estar consagrando ao Senhor as nossas vidas. Aleluia, aleluia. E deixa eu te falar, como diz uma amiga querida: eis que te digo, consagração, ela traz ampla suficiência. Consagração, ela te dá uma voz. Então precisamos estar consagrados dia após dia. E para a gente encerrar, eu queria que a Lucy, por favor, colocasse Efésios capítulo 30, versículo 20. E a palavra do Senhor diz assim: agora é quando? Acho que o pessoal está dormindo. É quando? Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além das nossas mais sublimes orações. Veja que maravilha. Anseios, pensamentos e esperança. Aleluia, aleluia. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Para que você tenha o fim. O fim. Não é que você precisa, mas o que você deseja. O que é que você deseja hoje, nessa tarde? Aleluia. Aleluia.